Graça e paz, igreja, amigos, líderes e pastores. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui com os irmãos. Eu não sei se eu consigo retribuir todas essas palavras em palavras, porque eu sou conhecido como chorão, né? Então nem vou começar aqui, senão vai dar ruim logo de cara. Mas falar sobre relacionamento discipulador é muito especial. Especial ainda mais porque eu tenho algumas pessoas presentes que marcam a minha vida. Marcam e continuam marcando a minha vida. Se preferir, eu vou para o Dimão, tá? O meu discipulador, pastor Esdras, investe tempo na minha vida. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E também o pastor Flávio, de forma mais direta aqui, os dois, meus discipuladores, discípulo, é vida na vida, então a gente nunca sabe quando que é uma coisa ou outra. Eu gostaria de apresentar a minha família para vocês, não sei se o irmão consegue isso. Na ponta está a filha mais velha e a Jalil, minha esposa. A Jalil está para cá? A Jalil está aqui? Então é sempre o contrário, né? Então a minha esposa, a qual vou fazer 20 anos de casado, a Júlia tem 19, está estudando em Prudente, faz educação física na Unesp. E a Luísa mora com a gente aqui em Paulínia, lá em Paulínia, tem 14 anos. Eu já estou suando para fazer o culto de gratidão a Deus pelos 15 anos dela. Então essa é minha família que Deus me deu de presente como mordomo para cuidar, porque é dele, né? Os filhos são herança do Senhor, mas a gente não cria filhos para o mundo, a gente não cria filhos para nós criamos filhos para Deus e para o reino dele, né? Então eu sou grato a Deus pela nossa igreja também, família, igreja, que é uma igreja que de verdade vive seu slogan, um lugar de restauração, um lugar que nós temos vivido o amor, o cuidado, e isso tem sido intensificado através dos relacionamentos, né? E por que não, discipuladores. E a gente vai desmistificar algumas coisas. A palavra de introdução de o que é uma igreja, ou a visão de uma igreja multiplicadora, é muito importante para que possamos então caminhar naquilo que é a essência de uma igreja relacional, uma igreja simples, e uma igreja que então, sendo simples e relacional, naturalmente ela vai se multiplicar. Eu queria pedir para que os irmãos abram suas Bíblias, ou acessem aí suas Bíblias, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e nós vamos ler até o verso 12 do capítulo 2. Eu gosto muito desse texto, ele vai falar muito sobre discipulado, né? E tanto pessoal, individual, como no coletivo, como igreja. E a gente já vai entender isso logo nos primeiros versos. Então, 1 Tessalonicenses 1, versos 1 até o verso 12 do capítulo 2. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Aqueles princípios, né, de uma igreja multiplicadora, de uma igreja relacional, de uma igreja simples, e dessa igreja neotestamentária, essa igreja que estava expandindo o reino de Deus, não mais só na Judéia, não só mais em Jerusalém, para os samaritanos, agora também aos gentios. Então, ele já começa aqui falando sobre esse princípio de uma igreja que ora, né? O discipulado aí
do apóstolo Paulo, junto com ele, os irmãos que estão mandando, enviando essa carta, mas que estão orando por essa igreja. Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhe apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhe deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos. Agora no coletivo, né, ele está falando não mais só de um relacionamento individual, pessoal, mas nosso e do Senhor. Né? Aquela ideia que eu aprendi quando jovem e tive por muito tempo na minha vida, de falar assim, para novos crentes, né? Olha, não foca nas pessoas, nosso alvo é Jesus Cristo, de fato ele é o cabeça da igreja, isso é bíblico, né? Mas a gente, de uma forma ou outra, está passando a responsabilidade apenas para ele. Fala assim, não olhe para mim não, porque eu sou pecador, não olhe para o pastor, porque se ele cair, você vai cair também. Paulo aqui, também lá em Coríntios, ele vai falar um pouco sobre essa questão, né? Sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E aqui ele fala, se tornaram imitadores nossos, né? De quem está mandando a carta e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos, na Grécia, tanto na Macedônia como na Caia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, então o discipulado está sendo continuado nessa igreja, até mesmo além da Macedônia e da Caia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então a gente já observa aqui a transformação dessa igreja através e por meio do discipulado desses irmãos. Então não eram cristãos antes disso, né? Foi trabalhado na vida deles, porque deixaram os seus ídolos, né? Para agora servir o nosso Senhor, ao Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca buscamos de vocês nem de nenhum outro, ainda que como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências às prerrogativas de Paulo aí, como apóstolo, agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós o amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhe anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas e Deus também é de que fomos dedicados, honestos e impreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Ele menciona aqui o cuidado de mãe, né, que não quer nada em troca, que faz mesmo que o filho não corresponda.
E agora ele fala do amor de um pai que cuida, que encoraja, né? Aqui no verso 11. E sabe que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Esses dois textos que conversam, é uma continuação dessa carta, ele vai falar sobre a essência do RD. Ele vai falar sobre algumas questões do RD, sobre nós dedicarmos tempo. Então, eu li esse texto para nós já irmos à luz da palavra de Deus e durante nossa conversa, que vai ser baseada na palavra de Deus, mas naquilo que o pastor Diogo Carvalho foi usado para sintetizar uma parte daquilo que Deus estava tratando no coração dele e de alguns outros homens de Deus que são mencionados neste livro. Então, se você quiser depois estudar um pouquinho mais sobre relacionamento discipulador, então é sobre esse livro que nós vamos conversar um pouco nessa tarde. Eu só esqueci de terminar de me apresentar, o pastor já me apresentou como um dos pastores, né, do colegiado, e para mim é um privilégio servir lá como pastor das crianças, juntamente com a minha esposa, que também lidera essas crianças, aproximadamente 100 crianças, né? E nós também somos o pastor de missões, né, que cuida das capelanias, dos trabalhos evangelísticos de rua, que a gente viu um pouco sobre isso, que isso não pode ser só isso, que nos representa como ID, né, como fazer discípulos, e também missionário voluntário de missões nacionais em duas frentes, capelania prisional, faço coro com o pastor Jader, né, que coordenamos essa região aqui, e também a igreja multiplicadora. Então, vamos recordar o que é a visão de uma igreja multiplicadora, o que é uma igreja multiplicadora. Então, a gente pode ler junto. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios de crescimento para a igreja local com o objetivo de a grande comissão. Essa é a visão de uma igreja multiplicadora. Não só apenas da igreja multiplicadora, uma igreja simples, uma igreja relacional, uma igreja que tem como relacionamentos intencionais para que a grande comissão seja cumprida como discípulos dele. Essa é uma igreja que deve ser pujante, feliz, alegre, independente das circunstâncias. Mas isso vai começar, e a gente já começa a desmistificar a questão do discipulado, RD, né? A gente fala muito RD e RI. Então, antes de mais nada, RD nós consideramos como relacionamento discipulador, né? E RI, relacionamentos intencionais. O pastor Ezra já falou um pouquinho sobre isso nessa manhã, né? Agora eu não vou na padaria de manhã para buscar pão, para tomarmos café da manhã. Não, nós vamos lá evangelizar, nós vamos lá nos relacionar, e aí lá a gente lembra que nós precisamos comprar pão. Essa é a ideia. Há uma inversão aí, né? Por quê? Porque temos que ser discípulo, fazer discípulo como algo primordial em nossas vidas. E não como, de novo, foi falado, um método, um programa, mas como um estilo de vida. Se é um estilo de vida, quando eu acordo, o que eu faço? Eu vou no banheiro, fazer as necessidades básicas, escovar dente, lavar o rosto, tomar banho. São coisas essenciais. O discipulado tem que ser um estilo de vida, tem que ser natural em nossas vidas também. Eu estou dando muito trabalho de ficar movimentando, será, pessoal? Acho que está aberta a câmera, né? Tá bom. Eu só vou pedir um favor de o pastor Ezra, Flávio, quando faltar 10 minutos do meu tempo, porque eu não estou com tempo aqui, vocês me avisam que daí tá bom? Então, nós precisamos ter isso como um estilo de vida. E isso não é para membros de igreja, isso não é para líderes de igreja, isso não é para pastores. Isso não é para quem tem a patente maior. Isso é para todo mundo. Isso é para as nossas crianças. Tem lugares do Brasil
que crianças estão discipulando crianças já. E aí essas crianças estão lembrando os pais que vocês estão discipulando. Recentemente a gente foi na Vila Minha Pátria, né, que é onde nós estamos com os refugiados afegãos. É uma união entre Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais. E nós estamos lá com mais de 170, umas 60 famílias, já passou de 190 pessoas agora lá, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. E aí foi muito triste quando nós estávamos lá perto do refeitório, comendo com eles, e tinha uma sala lá com um monte de roupa que nossas igrejas, mandamos para aquele povo, para cuidar daquele povo. Muita roupa, mas tem muita roupa lá ainda. E aí o pastor Ezra perguntou, mas irmã, quanta roupa tem aqui, né? E ela falou assim, então, as afegãs não conseguem usar as roupas das irmãs evangélicas, das irmãs das nossas igrejas. Porque ou tem muito decote, ou mostra muito o braço, ou mostra muitas pernas. Gente, eles são muçulmanos. Parece que o povo de fora, que não professa a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, nos ensina como nós devemos nos vestir. Como deve ser o nosso estilo de vida como cristãos. E aí a gente é obrigado a ficar envergonhado. Algumas atitudes de pessoas que ainda não professam essa fé em Jesus Cristo nos ensinam como cristãos. Não era para ser o contrário? Nós precisamos ser imitáveis. Nós precisamos poder sim falar como o apóstolo Paulo, com a autoridade dele, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. E isso, de novo, não é para os membros da igreja, não é só para os líderes, não é só para os pastores, é para todos nós. Precisa ser um estilo de vida. O pastor Fernando Brandão, há um tempo atrás, ele deu um testemunho de que a agenda dele é tão abarrotada que uma vez ele foi atender um jovem no portão lá da sede. E para ele foi uma das coisas que ultimamente foi transformador na vida dele, porque ele pôde falar de Jesus para aquele jovem. Às vezes nós, pastores e líderes, estamos com a agenda tão cheia que nós não temos tempo para discipular, que nós não temos tempo para falar do amor de Jesus, para cumprir a grande comissão. Então precisamos ter intencionalidade, mas essa intencionalidade tem que ser dentro dos princípios, não da sociedade, porque ela tem mudado muito. As concessões e influências que nós temos vivido, essa geração que está aqui, a média de idade que nós temos aqui nessa início de tarde já, né? Muitas coisas que nos influenciaram e talvez raposinhas, né? Que a gente falou, não, isso não é mal não. Eu falei recentemente numa mensagem de vários desenhos que nós assistimos, aí se pensa aí na Globo, né? Não é Globo, Manchete, Cultura. E aí eu vou falar de uma mais rápida aqui, o Chaves. Quais princípios tinha no Chaves que ainda hoje a gente chama nossas famílias? Não, isso é senso livre. Vamos assistir em família, vamos dar risada, até os mais de idade gostam ainda. Mas era uma mãe solteira que dava tapa na mãe de um pai solteiro na frente da filha. E esse mesmo batia num menino de rua. E eles brigavam, e isso tudo era para a gente dar risada. Uma senhora que era rotulada como uma bruxa, e a gente vem dando risada sobre essas influências. Então hoje é normal, né, chegar dentro das igrejas e ter tanto assunto como ideologias. Não era nem para ter o plural, né, era para ser ideologia. Homem, mulher, menino, menina, masculino, feminino. Agora, saber é muito diferente de fazer. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos. Jesus não nos chamou para a gente fazer membro de igreja. Ele falou, ide, façam. O pastor Ezra já desmistificou aí, essa mesma chavinha mudou na minha mente. Por que ide? Ide. Aí a gente pode discutir teologicamente que está no gerúndio, que isso é enquanto eu vou, eu faço. Mas a ênfase deve ser no fazer.
Façam discípulos. Independe se você está no trabalho, independe se você está num ciclo social, praticando um esporte. Façam discípulos. Mas entre saber e fazer há uma enorme distância. Poucos membros de nossas igrejas podem dizer que já produziram um novo discípulo. E a gente fez algumas perguntas dessas na pandemia. Porque a gente discutiu tantas coisas, quem deveria liberar mais rápido a vacina, onde chegou mais rápido e vamos nessa e vai daqui. Mas a pergunta que não poderia faltar no nosso meio era: quantos discípulos você fez desde o início da pandemia? E a gente vai ver mais uma estatística daqui a pouco, de quanto tempo nós gastamos com internet, streaming, redes sociais, e está defasado, porque é de 2014. Então, 2022 já mudou, já duplicou. A falta de exemplo. Então, a resposta está aí. A falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para um movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio. Não é um método, de novo, não é um método. Se eu tenho uma vida de oração, o primeiro princípio da igreja neotestamentária, eu não vou nem falar da igreja multiplicadora, princípios de Deus, de Jesus, da igreja que ele sonhou, que ele instituiu, e ali em Atos 2, essa igreja orava. Antes mesmo dessa igreja viver ali o batismo do Espírito Santo e começar o ministério, eles já estavam em oração. Jesus não falou: só fiquem aqui em Jerusalém, ele falou: orem, orem. Eu começo a lembrar nesse momento da história dos moravianos, pastores, líderes que estão aqui nessa tarde. Será que em nossas igrejas nós conseguiríamos ficar 100 dias, por 24 horas, sem cessar do tempo de oração? Trocando nas igrejas, entra um membro, vai outro, entra outro, 24 horas, 100 dias, 100 meses e 100 anos. É por isso que veio o avivamento. 100 anos, sem quebrar uma corrente de oração. 100 anos. Aí vem, a gente vai falar com alegria, com regozijo dos morávios, que impactou até Wesley. Foi através da ida para a América que ele foi evangelizado. Ele foi para evangelizar os índios, e durante a viagem no navio, os moravianos que evangeliza Wesley. O que significa na prática, então, é priorizarmos o fazer de discípulos como um estilo de vida. Tem que ser como um estilo de vida, porque senão não vamos conseguir. A gente vai começar e vai parar em algum momento. Então não pode ser todo dia, sexta-feira, horário tal, ou todo dia. Não, tem que ser. Ali é o encontro. Eu tenho a data porque a gente tem agenda, a gente precisa. Então eu tenho toda terça-feira às 14 horas, eu estou lá no encontro do RD, não é o RD, é no encontro, assim como não tem o PGM, é o encontro do PGM, porque o PGM, gente, é na quarta, lá na nossa igreja é na quarta, mas na quinta-feira acabou a luz de um irmão. Vamos ligar para o tesoureiro e para o pastor presidente para saber se dá para pagar essa conta. Não. As famílias do pequeno grupo já vão saber e vão falar assim: gente, vamos fazer aí uma ofertinha e vamos pagar a conta do irmão. Acabou o gás do outro irmão, não precisa. Tem coisa que nem está chegando na gente mais. Por quê? Porque acho que eles lembraram de Moisés, e quando Moisés estava centralizador lá com todo o povo, e aí vem Jetro. Olha que discipulado, olha que mentoria. Aí Jetro: queridão, você não vai aguentar não. Vamos dividir esse cargo aí, né? Então, tem que virar um estilo de vida. Que ações isso envolve? Quantas horas teremos que dedicar a isso por semana? Em geral, não sabemos, não falamos e não ensinamos. Não falamos muito sobre discipulado. É uma série ou outra, é um estudo ou outro, mas isso tem que ser recorrente. Pode ser numa conversa, em vez de falar de política, vamos falar de discipulado. Ou você pode até usar a política para fazer discipulado. Tem pastor que mentoria centenas de pastores no nosso Brasil, e sabe como ele começou um RD com uma pessoa? Jogando videogame. O cara estava triste, estava morno na fé, estava quase morto na fé, e só a mulher dele avivada. Aí ela foi questionar: pastor, meu marido não quer mais saber de ir na igreja, não quer nem vir aqui,
Mas o que ele gosta de fazer? Ah, pastor, ele gosta de só videogame. Ah, então fala para ele vir jogar videogame comigo. O cara está líder de pequeno grupo agora. Mas há um tempo atrás, o cara só pensava em videogame. Então o videogame foi a forma do relacionamento intencional para que ele viesse ter um relacionamento de discipulado bíblico, de vida na vida, de falar, irmão, a vida não é só videogame não. Aliás, você pode usar o videogame para discipular outras pessoas, mas não como algo primordial na sua vida. O que significa fazer discípulos? Discípulos segundo quem nos mandou fazê-los? Está lá na grande comissão. Façam discípulos. E aí o pastor já falou um pouco sobre o corte que nós fizemos, que Jesus nunca fez, ensinando-os a guardar. Então eu fui, fiz discípulo, e é interessante isso, eu abro aqui um parênteses, porque quando Jesus está falando, ele está falando para os discípulos. E aqueles discípulos, ele está falando, ó, façam discípulos que já estão prontos. Ele está falando para aqueles discípulos, para eles ganhar vidas, porque ele vai ter que batizar. Não são nem crentes. Então, o RI é só a intencionalidade, mas o RD não começa só a partir do momento que a pessoa é cristã. Porque Jesus está falando para os discípulos fazerem novos discípulos, batizá-los. Significa o quê? Que eles ainda, a mensagem de João e do próprio Jesus, arrependei-vos. E aquele que tiver o bom fruto, quer o quê? O arrependimento, vai ser batizado. Jesus nunca estabeleceu esse corte, mas a gente fez por muito tempo. Então, a nossa igreja mesmo já passou mais de 6.000 pessoas que aceitaram Jesus. Mas, aleluia, glória a Deus. Será que 2.000 estão em alguma igreja? Nós cremos que sim. Mas talvez nós tenhamos falhado no discipulado, no acompanhamento. Eu estou com um casal que eu batizei recentemente. E, gente, a história deles, há 7 meses atrás, eles eram adictos. Perdidos tanto no álcool, mas principalmente nas drogas. Se apenas eu batizei, está tudo bem, agora são membros da igreja, está ótimo. Não, eu preciso que eles sejam discípulos, para que eles até tirem as pessoas que estão na adição também. Mas está difícil. Por quê? Porque não é fácil alguém que viveu anos na dependência, seja química ou de alguma cultura, que ela vai deixar da noite para o dia. Pode acontecer? Pode. Nós temos um irmão na nossa igreja que era alcoólatra, e da noite para o dia parou de beber, e nunca mais pôs bebida na boca. Mas não é assim com todo mundo. Tem questão do organismo, do metabolismo, tem um monte de coisa que envolve tudo isso. Então, nós não podemos fazer esse corte. Por isso que o segundo princípio é evangelização discipuladora. Evangelize, mas discipule. Não larga a pessoa, porque uma vez o pastor pregando, ele fez uma analogia muito correta. E aquilo impactou a gente. Tinha um casal lá, aliás, esse casal ontem nasceu gêmeos. Mas eles tiveram muito problema para engravidar. Fizeram de tudo. Aí veio a Ágata. Aí ele falou assim, imagine se eles tiveram tanto tempo, eles gastaram energia, oração, e veio a Ágata. Aí deu 3 meses, eles falaram, nossa, isso cansa, né? Cuidar de filho cansa. A gente não sabia que era assim. Aí eles compraram bastante papinha, compraram bastante fralda, compraram bastante coisa para aquela bebê, e deixou em cima da mesa. Eu falei, assim, vamos descansar um pouco? Nossa, 9 meses de gestação, aí 3 meses cuidando desse bebê, vamos viajar, daqui 6 meses a gente volta? Quando eles voltassem, a Ágata ia estar viva? A Ágata ia conseguir se alimentar? A Ágata só ia chorar, até ficar sem energia e começar as falências múltiplas. A gente faz isso, quando a gente evangeliza e deixa na mesa. Ai, deu um trampo, 20 anos para ganhar essa pessoa para Cristo, agora eu vou descansar um pouco. Vai embora, a pessoa vai voltar às práticas. Às vezes ela não vai conseguir nem se libertar, porque a gente vai caminhar com ela com a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta. Então não é só ir,
E não é só ensinar, obedecer, batizar, mas é fazer discípulos, e isso envolve toda essa engrenagem, o processo completo. Como os discípulos entenderam? Por que os discípulos não tiveram dúvidas de como executariam o que Jesus lhe estava pedindo? Aí, porque eles foram discipulados. Eu gosto muito de lembrar em Atos 1:1, quando o Lucas está escrevendo para Teófilo, ele fala aquilo que eu escrevi no meu livro anterior, o que Jesus fazia e ensinava. Gente, falando em discipulado, quantas vezes eu já caí nessa, de querer ensinar o que eu não estou praticando, o que eu não estou fazendo. Sendo que o nosso mestre, o discipulador mestre, Jesus Cristo, ele fazia e ensinava. Ele tinha prerrogativa, ele era 100% Deus e ele era 100% homem. União hipostática. Ele poderia ensinar, porque estava na essência dele, o caráter dele era perfeito. Mas ele fez para que eu e você, para que nós pudéssemos também fazer para poder ensinar. Não tenta ensinar o que não está fazendo, vai dar ruim. Uma hora ou outra você não vai conseguir mascarar aquilo. Não há apenas uma ordem, mas também a estratégia. Então façam como eu fiz. Ele está parafraseando aqui, né, a grande comissão. Se parece impossível, não se preocupem, eu vou capacitar vocês, eu estarei com vocês, eu vou encorajar vocês, eu vou supervisionar para que sejam bem sucedidos. Você já vai para uma missão sabendo que vai ter vitória. Porque antes ele fala, toda a autoridade me foi dada, então vocês vão no meu nome, o Todo-Poderoso, e eu vou estar com vocês aonde vocês forem. Se for lá no seu trabalho, se for lá na padaria, se for o frentista aqui. Gente, eu tenho errado falar o frentista, é o Sérgio. Quem aqui conhece o nome do frentista que se abastece toda semana? É isso aí. Intencionalidade, meu irmão. Olha, daqui a pouco eu vou estar tomando café com a minha família, eu vim abastecer, e no devocional, qual que é o seu nome? Você tem família? Eu tenho esposa, tenho filhos. E está precisando tem algum pedido de oração? Ah, meu filho vai passar numa prova, ele precisa de oração, minha esposa não está bem. Aí você volta. Na outra vez, você for lá de novo, passar por esse processo, que está caro, né, gente? Aí você chega lá e fala pelo nome. E como está sua esposa? E como foi a prova da sua filha? Esse cara vai falar assim, o povo nem olha para minha cara, dá o cartão, agora que é aproximação, não quer nem olhar, faz assim. Todo mundo mal educado o tempo todo, às vezes os cristãos, e aí você fala que vai orar pela pessoa. A maioria das vezes vocês podem fazer esse desafio. Seja na padaria, as pessoas vão começar a chorar. Assim como aquele irmão que entrou na casa do pastor pela primeira vez. Se vocês fizerem isso comigo, eu vou começar a chorar. Imagina uma pessoa que não recebe esse cuidado, esse amor. Antes de chegar aqui, pessoas já estavam orando por nós. Pessoas perguntando se está tudo bem, se precisava de alguma coisa. Vocês, é a igreja perguntando, cuidando de nós. Então nós somos cuidados. E essas pessoas, quando nós estendemos esse cuidado, essa intencionalidade em derramar o amor que já está em nós, as pessoas são impactadas e não vai precisar da sua teologia. Ela é importante para a gente simplificar a mensagem para as pessoas que não entendem os jargões, EBD, RD, pastor João diria RD, todo professor de hebraico e mais antigo dá essa ênfase no R, né? Cantando os hinos também. Por mais paradoxal que pareça, a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos. Só lembra que nós estamos, ou devemos estar imitando a Cristo. Por quê? Se é de Jesus, ou é do Esli, ou é do Esdras? O paradoxal está aí. É essa mesma mensagem que Paulo escreve a Tessalônica. Está imitando a nós e o Senhor. Mais que um programa, um jeito de ser. De novo, quantos aqui começaram as metas para 2022 e algumas já pararam? Antigamente eu ia dar risada e eu mesmo ia brincar com a minha da dieta. Não. Eu fui atleta, fui jogador profissional. Por mais que não pareça, igual o branco, né? Tá desse tamanho.
Então, eu brincava com isso, mas não brinco mais, porque eu fui pregar numa vigília lá em São Paulo, e um dos pontos, dos princípios da oração de Jesus era sobre glutonaria, templo do Espírito Santo. Então não é mais por estética, não é nem mais por saúde. Talvez você até fale, ô louco, pastor. Não, é para que as pessoas, os discípulos que ainda eu vou fazer, possam olhar para mim e falar assim, esse é uma casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então isso não vai mais me desabonar, não. Então eu comecei e vou até o fim. Mas muitas vezes, como um programa, virou estilo de vida. Eu vou lá e escolho o carboidrato agora. Eu não vou lá colocar a batata, o arroz, o feijão, não. É um tipo de carboidrato só. O fator agenda, é aí que pega, olha aí. Jesus chamou 12 homens para conviver com ele 24 horas por dia durante mais de 3 anos. Ele não apenas usou as horas vagas. Aí você fala, pastor, eu trabalho. Os pastores do Chile, 90 e poucos %, todos trabalham fora. É até difícil. Tem RD que eu faço das 11 à meia-noite e meia, com o chileno. Porque ele trabalha num posto de saúde. Aí depois a esposa vai para a faculdade, está fazendo EAD do Seminário do Sul, e ele cuida dos filhos. A gente tem tempo para fazer lá para as 11 da noite, porque para eles ainda é 10. Mas é o tempo que ele tem. Então eu poderia falar, não, agora não dá para mim. Então a gente tem que cuidar da agenda. Jesus não fez nas horas vagas. Ó, eu vou fazer isso agora. Os discípulos estavam ali com ele. Então vamos junto. E mesmo assim, gente, quanta dificuldade, né? Um nega Jesus 3 vezes, o outro continua sendo filho da perdição. Por isso é importante a gente imagine nós. Para fazermos discípulos, precisamos cortar algumas atividades que estão na nossa agenda, para incluir o quê? Pessoas no lugar. Nossa agenda aquele dia estava apertada, e a gente não está falando isso para demagogia, não. Mas o pastor Edson falou assim, vamos lá no Flávio? E eu sei que pastores daqui de Sorocaba também foram lá. Talvez ali naquele momento a gente não mas o Flávio, você está em pecado, e a Sheila, não é possível, cara. Uma coisa atrás da outra. Sara uma coisa, da outra, e não sei o quê. Sabe, não é. Se a gente ficasse lá na sala tomando aquele café que ele faz, gente, seria suficiente. Às vezes, tem uma palavra, uma frase, e virou um livro que chama O Abraço Salva uma Vida. Pode ser que o seu abraço possa salvar uma vida. Talvez você abraçou uma pessoa durante a semana que ela queria tirar a vida. Quantas pessoas que nós amamos se foram no Covid? Você acha que Deus deixou a gente aqui para quê? Para a gente ficar falando de Lula e de Bolsonaro? Para a gente ficar só arrumando igreja? Essa igreja está linda, gente, parabéns. Mas ela precisa estar cheia de gente. Tem que estar cheia de pessoas, e pessoas doentes emocionalmente, espiritualmente, para serem curadas por meio da instrumentalidade dessa igreja e das igrejas aqui representadas. Eu não sou mais importante que a minha irmã. Minha irmã, às vezes, ela não tinha um bife com 2 crianças, não tinha um ovo, a pipoca. Naquela semana, no domingo, ela ia lá, você não percebia. Por quê? Ela ia cantar. Quando o que era impossível se torna possível. Quando o que era impossível, Deus começa a agir. Nem estava ainda acontecendo, mas ela falou, Deus vai. Porque Ele é um Deus de milagres. A gente canta, não importam as circunstâncias, será? Isso é tratando de igreja e do nosso evangelismo pessoal, do nosso cuidado com as pessoas. A gente fala que ama os nossos amigos que ainda não são cristãos, os pastores têm, eu estou numa turma de futebol que tem 90
pessoas não crentes, não cristãs. Se eu não, quando eu tenho oportunidade de falar do amor, eu falo que amo essas pessoas, eu sou mentiroso. Cadê seus amigos de infância que ainda não estão na igreja? Que ainda não aceitaram Jesus? E aí você fala, ô amigão, que saudade, ó, você para a vida toda. Gente, incoerência. Porque a gente se reúne e fala, e aí, você vai votar em quem? Que time foi campeão essa semana? A gente precisa ajustar nossa agenda. Tem muita atividade, tem muita coisa, eu preciso pôr pessoas. Senão a gente entra e já entrou, né? A gente está tentando sair desse ciclo vicioso. Que é o quê? Programas, pensando só em estruturas, ativismo religioso, falta de tempo, falta de líderes, pastor faz tudo e aqui tem uma via de mão dupla. Às vezes o pastor faz tudo porque tem falta de líderes. Líderes que não se posicionam, não são proativos. Mas muitas vezes, atenção os pastores, são pastores centralizadores. Têm a liderança ou não querem fazer líderes, não estão fazendo líderes e depois reclamam, nossa, eu trabalhei tantas horas porque eu não tenho ninguém que faça por mim. Cuidado. Talvez você não está multiplicando a sua liderança. Mas entra nesse ciclo, o pastor faz tudo, o programa, a primeira resposta que deram quando o pastor falou, quem que discipula na igreja, né? Falaram, pastores, tal, e fica assim, programas de novo, ativismo, né? E quais são os ladrões do tempo? Olha aí, essa estatística está furada, viu gente? Em 2015, 48% dos brasileiros usavam a internet, 26% dos quais todos os dias. Eles ficavam conectados em média 4 horas e 59 minutos por dia durante a semana e 4 horas e 24 no fim de semana. Depois da tecnologia, avançou nesses 3 últimos anos, por conta até do Covid, você tinha a televisão aberta e fechada. Agora você tem 3 aplicativos de streaming, você tem Instagram, você tem YouTube, você tem Facebook, streaming para todo lado. Zoom, Meet, e as pessoas estão cada vez mais. Tantas empresas fecharam fisicamente porque estão em home office. As pessoas estão. Então se dobrou. E aí, as que precisam da internet para estudar, e aumenta até mais ainda esse tempo. Então, cada telespectador brasileiro assistiu TV em média durante 5 horas, 52 minutos, vocês estão vendo aí, o principal está no final. 3 meses inteiros do ano vendo televisão. E o que tem na televisão, gente? Que edifica. Que edifica um lar. Que edifica uma igreja. Que edifica a sua vida. Aí a gente está discipulando, a gente está com essas influências. Aí a gente é 100% imitável. A gente tem uma vida imitável para discipular. Agora, vamos comparar, né? As 5 diferenças essenciais do discipulado moderno, o nosso discipulado e o discipulado de Jesus. O discipulado moderno é realizado com pessoas convertidas. A gente já quebrou isso. Porque na grande comissão ele fala, façam discípulos. Então a gente precisa fazer discípulos não cristãos. E andar com os cristãos. Você pega a sua liderança, começa a andar com ela. Mesmo líderes, você é líder de um pequeno grupo ou de um ministério. Os pastores têm sua liderança, sua diretoria. Anda com eles mais de perto. Jetro ensinou isso para Moisés, a gente pode, à luz deles, mentorear dessa forma também. Tem problema que nem vai chegar em você, mas aquilo que for do pastor, do cabeça ali da igreja, aqui como anjo, não Jesus Cristo, né, que é o cabeça. Mas você vai conciliando com a liderança. Isso não está te afastando dos liderados. Porque vai chegar uma hora que você não consegue cuidar de forma personalizada. Mas de vez em quando, vem aqui em casa, vamos sair para tomar um café. As pessoas estão precisando disso, sabe por quê? No mundo corporativo elas recebem isso. No mundo corporativo, as empresas, principalmente lideradas por jovens de 30, 36 anos, empreendedores, que hoje tem muito, bilionários já, o cara paga um final de semana e vai lá no resort com toda a equipe dele. É por isso que o cara não está na igreja, porque ele está lá no resort, porque alguém, o líder dele lá do secular, está investindo tempo com ele. O de Jesus é realizado com pessoas interessadas.
Então, essa questão de líderes estratégicos, você pode ter o cara que é o cara lá na sua igreja. O cara tem 3 formações, é bacharel em um monte de coisa, é pós-doutor em Londres e não sei o quê. Você fala, esse é o cara, esse cara vai me ajudar a gerir isso aqui e vai ficar bom. Mas ele não está interessado, ele não tem um coração ensinável. Ele não quer ser discipulado, você vai ficar perdendo tempo com esse cara. Quem que é o ideal? O interessado. Aquele que quer viver como você está vivendo em Cristo, aquele que quer mudar de vida, aquele que quer estar sendo transformado a todo tempo. Aí dá a impressão, do jeito que eu estou falando, que eu estou tendo uma vida, mas eu também caio. E aí eu preciso do pastor Esdras, eu preciso do pastor Flávio, eu tenho o pastor Flávio, que lê a Bíblia comigo no original, mas eu tenho um lá que está começando a ler a Bíblia. E eu aprendo mais com quem? Com os dois. Com a simplicidade do outro, mas com a cultura. Olha os professores dele. Eu falo assim, gente, mas a gente ama pessoas juntos, baseado em apenas uma série de estudos. Não é só isso. A pessoa nem vai ouvir o que você tem para falar, não vai nem querer ouvir seu conhecimento literário. Se você não tem relacionamento com ela, vai se sentir um objeto, vai se sentir uma pessoa usada. E às vezes você vai estar conversando com essa pessoa, a mente dela está longe. Porque ela sabe que você só quer empurrar conhecimento nela. Agora, já precisa sentar na mesa, tomando um cafezinho, daqui a pouco vem teologia junto, é importante. Eu amo teologia. Eu amo, eu gosto, eu estudo. Mas precisa ter um relacionamento. Tem que ter troca. Jesus fazia isso. Era baseado em relacionamento, desenvolvido em sala de aula. Não é só isso. Não estou falando que tudo isso está errado, mas isso precisa ser acompanhado de um relacionamento intencional, vida na vida. Gente, você conhece por nome todas as pessoas da sua igreja? Dos filhos das pessoas? Ou quando você fala assim, graça e paz, ou a paz do Senhor, ou paz, ou tudo bem. O tudo bem às vezes fica só no superficial, né? Irmão, a próxima, se você insistisse, ele ia falar, não está não. Ia começar a chorar, precisar de oração, ia orar juntos. Mas a gente fica, tudo bem, beleza, tchau, estou indo lá porque eu tenho que tocar, estou atrasado. Cuidado, não pode ser só de aula, desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos. Jesus, ora ele estava com o amado, ora ele estava com os 3, ora ele estava com os 12, ora ele estava com 70 e ora ele estava com as multidões. Ele estava, pessoalmente, individualmente, mas também em pequenos grupos. Prepara para o batismo, isso é importante, mas não é só isso. O cara batizou e daqui a pouco está na velha prática. Prepara para a vida e para a multiplicação. Aí esse ciclo precisa ser vivido. Façam discípulos, multiplique. Responsabilidade do pastor ou discipulador nomeado. E aqui ele fala, não, a responsabilidade de todo cristão. Todo cristão. Então, se eu sou membro ou não, eu sou cristão, eu sou discípulo. Antes de ser pastor, eu sou discípulo. Antes de ser membro da igreja, eu sou discípulo. Discípulo. Líder, discípulo. Coronel, discípulo. O que a gente tem de título vem depois. Primeiro é discípulo. Eu vou ter que pular. Eu tenho um bom discipulador, né? Vocês já viram? Vamos só recordar, então, os princípios. E aí eu vou para o final, porque alguém já fez assim para mim. Ó. Então, qual que é o primeiro princípio? Não coloca ainda não, vou perguntar, a igreja responde. O segundo, já foi. E o terceiro? Deu uma caída, você viu? Pode colocar. O quarto? Formação de líderes. Dá para ficar só nos princípios, então. O quinto? Aí não tem como, né? A gente está falando de relacionamento, amar o outro. Palma. Compaixão e graça. Aí, pastor, eu vou só ter compaixão e graça. Basta? Não. Não basta. Tem que orar, tem que evangelizar. Não tem corte. Aqui também não tem corte.
Não, vou cumprir dos 10 mandamentos um. Não, deu ruim. Deixa esse assunto para outro lado, para outro dia. Né, os mandamentos só mostram onde a gente está quebrado e sujo diante de Deus. Não salva ninguém. Eu vou lá para o... Deixa eu passar aqui. Para a gente ter a essência. Pode ir lá para a essência. Ó, os princípios essenciais. O primeiro aspecto da vida do discípulo que precisa ser ajustado é a sua relação dele com Deus. Então, começa por aí. Agora, como é que eu vou discipular alguém, falar sobre oração, que é o primeiro princípio, tudo começa na oração, e eu não tenho uma vida devocional? Relacionamento com Deus está aí, oração. Como que, vamos lá, como que Deus fala conosco? Através, sala de catecúmeno, através da palavra. E como nós falamos